Vamos abrir a escritura em Gálatas capítulo 1 e vamos ler aqui do versículo 10 ao versículo 24. Capítulo 1 de Gálatas. Vamos ler o versículo 1 e do 10 ao 24. Os irmãos não se preocupem não, que nós vamos ficar nesse capítulo 1 por um bom tempo, tá? Bom tempo. O capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 10 em diante. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Se você quiser colocar uma setinha aí do lado do versículo 12, colocar uma bolinha, passar um pincel, esse versículo 12 é extremamente importante. Versículo 13. Porque ouviste qual foi o meu procedimento outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. É interessante que quando alguém lê a Escritura, quando nós lemos a Escritura e passamos por essas informações do capítulo 1, muitas vezes a pessoa ela ignora a importância do que está sendo dito. Porque parece, grosso modo, que ele está apenas dizendo, né, que quando ele se converteu, ele foi para a Arábia e depois ele foi a Jerusalém, ficou 15 dias, viu Pedro, viu Tiago, irmão do Senhor e tal. Parece, a princípio, informações pouco importantes. Por isso que, às vezes, não se costuma dar muita importância a essas informações. Entretanto, nós temos aqui argumentos que o apóstolo Paulo traz e que falam acerca do ministério apostólico e da autoridade de ser apóstolo, a autoridade de apóstolo, a autoridade da palavra apostólica, a autoridade do ministério apostólico. Hoje eu quero continuar a compartilhar com os irmãos essa questão da autoridade do ministério apostólico, que é de grande importância. E eu quero começar trazendo uma pergunta aos irmãos. Enquanto os irmãos vão pensando na pergunta, eu rapidamente falo acerca das repercussões que esses estudos já têm trazido, né? Não somente aqui, mas também no Brasil, porque tem irmãos do Brasil inteiro que assistem as mensagens na internet e compartilham conosco. A pergunta que eu quero trazer para os irmãos é: qual é a base da autoridade apostólica? É a pergunta. Qual a base da autoridade apostólica? Pergunta que deve ser respondida à luz da Escritura e que certamente vai nos abrir aí os olhos para compreender por que o apóstolo Paulo é indubitavelmente o 12º apóstolo do colégio apostólico dos apóstolos do Cordeiro. E vai nos fazer também entender qual é a relevância de se discutir que Paulo seja o 12º apóstolo. Porque talvez alguém diga: pastor, mas qual é a importância
que ele é o 11º, 12º, o 20º. Isso tem alguma importância discutir isso? E eu, na semana passada, alguns irmãos questionaram a mim, né? Não a mim diretamente, mas questionaram a minha mensagem, o que eu ministrei lá por meio do WhatsApp, os irmãos aí dos grupos Sem Fronteiras, do Brasil todo, né? Alguns chegando a dizer que não podia conceber a ideia de que Paulo fosse o 12º apóstolo e que deveria ser Matias, de acordo com a Escritura. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: primeiramente, até para alguém discordar de algo, ele tem que saber discordar. Você tem que saber discordar, tem que saber fundamentar. Para você questionar, você tem que se preparar para isso. Não basta você querer impor o seu pensamento, aquilo que você acha e aquilo que você quer, baseado numa referência da Escritura, e depois em dezenas de referências que não tem nada a ver com nada, absolutamente. Ou seja, Bíblia é uma coisa muito séria. É muito séria. Porque quando você se propõe a ensinar algo da Escritura, você imagine se você ensinar equivocadamente algo. Você imagine, né? Até me recordo um tempo desse, que a Manu, minha filha, estava na escola e a professora ensinando uma coisa bem equivocada para ela, né? Eu ouvi aquilo e falei, não é possível. Aí escrevi um bilhetinho pequenininho para a professora, esclarecendo a situação. Aí a professora respondeu dizendo assim, não, o senhor tem razão, só que a sua filha está nas séries iniciais, então ela tem que aprender assim, porque ela não tem condições de aprender do jeito que você quer que ela aprenda. Aí eu respondi dizendo, tá bom, então ensinemos errado, para que ela aprenda errado, para que no futuro a gente venha dizer para ela que nós ensinamos tudo errado, que precisamos corrigir. O ser humano tem essas coisas meio malucas, né? Então, infelizmente, nós vemos aí o prejuízo que nós tivemos, nossa experiência de aprender coisas erradas no passado. Estou errado, pastor Josué, não é isso mesmo? E que depois, imagine só, para você mudar a cabeça de um adulto, pensa numa dificuldade, porque já engessou, já petrificou. Então, tem que ensinar correto, é de pequenininho, que o cérebro está bem molinho, fácil de você moldar. Não é isso mesmo? Bem, mas, contudo, voltemos à nossa pergunta. Qual é a base do ministério apostólico? Qual a importância de entender que Paulo é o 12º fundamento da Nova Jerusalém, que ocupa o 12º lugar no colégio apostólico? Bem, falamos semana passada, eu quero lembrar os irmãos apenas, que a Bíblia nos fala sobre 3 tipos de apóstolos. 3 tipos. Lembram? Nós falamos isso? Hebreus capítulo 3, versículo 2, o apóstolo lá, falando acerca de Jesus Cristo, diz que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Aí eu pergunto, você já ouviu dizer que Jesus Cristo é o apóstolo? É lógico, alguém diz, pastor, não rebaixa Jesus a esse nível, né? Jesus, ele tinha apóstolo, ele não era apóstolo. É porque você não entende que a palavra apóstolo quer dizer enviado. E, portanto, Jesus, ou Cristo Jesus, enquanto o enviado do Pai, ele é apóstolo do Pai. Se o Pai o enviou, então ele é o apóstolo. Agora, ele, por sua vez, ele vai enviar os seus apóstolos, e aí serão chamados os apóstolos do Cordeiro, conforme está em Apocalipse, capítulo 21, quando, ao se referir aos apóstolos de Jesus Cristo, não diz apenas apóstolos, mas diz os apóstolos, ou os 12 apóstolos do Cordeiro. Não são apóstolos da igreja, nem apóstolos de Deus o Pai, é do Cordeiro. Perfeito? E nós também, então, sabemos que além de o apóstolo e dos 12 apóstolos, em Efésios 4:11, falando acerca do Cristo glorificado, e portanto Cristo após a sua ressurreição, porque os apóstolos de Jesus Cristo, eles estão ali entre a encarnação, morte e ressurreição, que é o período em que ele escolhe os apóstolos para enviá-los. Mas depois da sua morte, ressurreição e ascensão, é dito que ele concedeu apóstolos à igreja.
Então ele concedeu apóstolos depois da sua ascensão, conforme Efésios capítulo 4, versículo 11. De modo que nós temos então o apóstolo, nós temos os 12 apóstolos do Cordeiro e temos os demais apóstolos. São 3 categorias de apóstolos. E alguém diz, pastor, mas em que consiste efetivamente essa diferença de 3 categorias de apóstolos? Simples. É porque em cada uma dessas categorias nós temos uma base para se estabelecer a autoridade daquele que fala. Por exemplo, quando Jesus fala, olha, eu fui enviado do Pai, quando ele diz, está lá em João capítulo 3, versículo 13, ninguém jamais subiu aos céus. Ninguém jamais subiu aos céus, mas aquele que está no céu do Pai foi quem o revelou, foi quem trouxe essa revelação, não é isso? Então, está bem claro o fundamento da sua autoridade. Jesus poderia dizer o seguinte, olhem para mim, pessoal. Vocês lembram o que foi dito por intermédio de Moisés? Aí o que foi? Ele disse na lei, está lá, não adulterarás, não está escrito? Eu, porém, vos digo. Aí, imagina só um fariseu assim, com que autoridade você diz isso? Quer dizer que Moisés diz uma coisa, você vai dizer um porém. Você vai dizer uma outra coisa. Você tem autoridade para falar além de Moisés? Quem vai dizer além de Moisés? Jesus. Por quê? Porque ninguém jamais subiu aos céus. João 1,18. Porque ninguém jamais viu a Deus. Moisés falou por Deus. Beleza. Só que ele esteve com Deus? Ele viu a Deus? Ele subiu aos céus? Agora, se o Filho procede do Pai, é o enviado direto do Pai, em que consiste a sua autoridade? Eu fui enviado diretamente do Pai. Então, Jesus, enquanto apóstolo, tem total autoridade para falar. Moisés disse isto, eu, porém, digo diferente. Você vai encontrar em Mateus, capítulo 5, capítulo 6, sobre o capítulo 5, ele vai dizer várias vezes, Moisés disse isto, eu digo diferente. Eu vou modificar essa lei. Lembra que lá é dito, foi dito, olho por olho, dente por dente? Não foi dito isso? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas Jesus está mudando, sim, porque eu sou o enviado do Pai. E Moisés? Moisés foi apenas um representante de um Deus que ele não viu, com quem ele não esteve, e que recebeu sim revelações de Deus, porém foram revelações daquele tempo. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é o Filho de Deus, ele veio diretamente dos céus para nos falar. Por isso ele argumentou dizendo, aquele que quiser fazer a vontade do Pai conhecerá acerca da doutrina, se eu falo de mim mesmo ou se essa doutrina procede de Deus. Então nisto consiste a autoridade de Cristo. Agora, quando ele chama 12 apóstolos, 12, imagine só, ele vai entregar essa palavra para esses 12. Então, em que consiste a autoridade dos 12 apóstolos? Consiste no fato de que eles não receberam de terceiros. Eles receberam diretamente de o apóstolo. Receberam do apóstolo. Eles não aprenderam com fulano, com beltrano, com ciclano. Não, aprenderam, beberam diretamente da fonte. Vamos ver esse princípio na Escritura? Rapidamente. 1 João, capítulo 4. Este aqui é o princípio, é a base da autoridade apostólica. Perfeito? Vou chegar lá em Matias, fiquem tranquilos. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Amados, desculpem, tá? Eu errei o texto, tá? É 1 João capítulo 1, versículos de 1 a 4. Me perdoe. 1 João capítulo 1, versículo de 1 a 4 diz assim, olha. O que era desde o princípio. O que os irmãos entendem dessa frase? O que era desde o princípio. Esse o não é um artigo, né? É um pronome. Aquele que era desde o princípio. Então ele vai se referir
ao Verbo. Ele está se referindo ao Verbo. Aquele que era desde o princípio. Vírgula. O que temos ouvido. Ou seja, não foi um boato, não foi uma notícia que eles leram no jornal, num livro, eles aprenderam com alguém. Mas o que eles tinham ouvido. O que temos visto com os nossos próprios olhos. Nós não vimos com os olhos alheios. Foi aquilo que nós vimos com os nossos próprios olhos. O que temos o quê? Contemplado, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Atenção, quando se fizer referência ao verbo da vida, a primeira pergunta é, você viu? Porque eu perguntaria para Jesus o seguinte, você viu o Pai? Lembra que Filipe perguntou isso para ele? Mostra-nos o Pai e isto nos basta? Jesus, você viu o Pai? Você está falando da doutrina do Pai, acerca do Pai? Você viu? Sim, eu estou no Pai. O Pai está em mim. Eu vim do seio do Pai, do coração do Pai. Eu estive com o Pai desde toda a eternidade. Então, ele tem autoridade para falar acerca do Pai. Ninguém mais tem autoridade para falar do Pai. Ninguém. A grande prova está em Mateus, capítulo 11, versículo 27, salvo engano, quando Jesus fala assim, olha, ninguém conhece o Pai. Ninguém conhece o Pai. E ninguém conhece o Filho. Ninguém conhece o Pai, a não ser aquele a quem o Filho quiser revelar. Só o Filho pode revelar o Pai, porque o único que conhece o Pai é o Filho. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Entende isso? Essa é a autoridade. Agora, os apóstolos estão dizendo aqui na voz de João, olha, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos com as nossas mãos, ou melhor, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então eu quero saber dos apóstolos, vocês estão falando o que de quem? Ah, é acerca de Jesus, muito bem, mas você ouviu isso de quem? Não, eu estive com ele. Eu estive com ele, não é nem como disse Pedro em capítulo 1 de João, atenção, quando lá diz que precisava de pessoas que pudesse, que estivesse tido com Jesus Cristo desde o batismo de João. Mas a questão aqui não é testemunha, apóstolo não é testemunha da encarnação, porque da encarnação, todos que o viram encarnado são testemunhas. Os apóstolos são testemunhas da ressurreição. Onde é que está isso, pastor Alexandre? Então, aguenta aí em João, não feche o texto de João, mas abre em Atos capítulo 10, para os irmãos verem esse depoimento, esse testemunho. Capítulo 10, versículo 39. Diz assim, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse... a quem foi que Deus ressuscitou no terceiro dia? A Jesus. E Deus o Pai ressuscitou a Cristo e concedeu que o Cristo ressurreto fosse manifestado. 41. A todo o povo. Jesus foi manifestado a todo o povo. Hã? Não, leia direito. Versículo 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. 41. A todo o povo. Não a todo o povo? Mas uma palavrinha pequena faz uma diferença, né? Glória a Deus por isso. Então, eu queria apenas que os irmãos atentassem para o que eu estou dizendo. Quando eu faço a leitura assim, não é que eu estou errando a leitura. E nem quero induzir ninguém ao erro. Mas para os irmãos atentarem que ele diz que Deus concedeu que o Cristo ressurreto fosse manifesto não a todo o povo, não, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele. Quando?
Eu não quero saber quem foi que falou com Jesus Cristo enquanto ele estava vivo. Eu quero saber quem foi que esteve com ele depois de ressuscitado. Vem cá, meus apóstolos, toque aqui nas minhas mãos, olha, vede as marcas dos cravos, que sou eu mesmo, porque espírito não tem carne e osso, como vedes que eu tenho. E Jesus então comeu com eles. Está em Atos capítulo 1, versículo 4, que Jesus, depois de ressuscitado, permaneceu com seus apóstolos por 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, em que consiste a autoridade apostólica? 1 João capítulo 1 está dizendo aqui, olha, nós que ouvimos o Cristo ressurreto. Com esses ouvidos aqui, nós não ouvimos a mensagem do Evangelho de outra pessoa, nós recebemos dele diretamente. E nós também vimos, ele diz, com os nossos próprios olhos. Gil, você já viu Jesus com os teus próprios olhos? Então você não tem autoridade para falar nada. Você me perdoa? Ou seja, você pode até falar, mas toda vez que você falar, você terá que dizer, está escrito. Você vai ter que apoiar a tua palavra num fundamento de autoridade apostólica, dizendo, eu digo isso porque aquele que esteve com o verbo da vida, aquele que viu o Cristo ressurreto, aquele que comeu com o Cristo ressurreto, aquele que contemplou o Cristo ressurreto, aquele cujas mãos apalparam o Cristo ressurreto, ele disse que é assim. Então ele tem autoridade. A autoridade apostólica consiste em ter estado presente fisicamente, sensorialmente com o Cristo ressurreto. É isso que consiste a autoridade apostólica. Calma, vou chegar lá, eu estou andando. Vou chegar lá, é porque tudo é uma coisa de cada vez. Né? Eu falei, daqui a pouco eu vou falar sobre Matias, porque o Matias também viu. Calma. Versículo 2. E a vida se manifestou. E nós a temos visto. E dela damos testemunho, vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Quando diz nos foi manifestada a nós? A nós, aqui? Esse nós aqui, que é a primeira pessoa do plural, usada desde o primeiro versículo, que diz, o que temos visto, é plural, não é? É nós temos visto. Aqui é uma referência não a todas as pessoas, nem aqueles a quem ele se referia, mas é ao grupo de apóstolos. E não é qualquer apóstolo, aquele que esteve com Cristo ressurreto. Esse parece não quer dizer entre colchetes, é diferente. Tá bom? É porque ele faz uma repetição do que está anteriormente em forma de explicação. Isso. Versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Aí agora surgiu o vós. Vós são aqueles com quem ele falava. Então, nós, os apóstolos, vimos, ouvimos, tocamos o Cristo ressurreto. E aquilo que nós então recebemos dele, nós agora compartilhamos com vocês. Esse vós aqui é o vocês que nós usamos. Não é? Quando ele diz... anunciamos também a vós outros, ou anunciamos a vocês, para que vocês igualmente mantenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com os apóstolos. Nós não temos comunhão com nenhum outro tipo de ensinamento, senão com o ensinamento daqueles que receberam diretamente de Cristo, porque Cristo, por sua vez, recebeu diretamente do Pai. Então, é esse fio condutor que a cada ponto estabelece uma fonte, é que constitui a autoridade. De maneira que os apóstolos, eles só podiam falar o que eles receberam do Cristo, ou o que recebiam do Cristo, ao passo que agora, assim também como Cristo só podia falar aquilo que ele recebia do Pai. Então, o Pai é a autoridade maior, porque ele é o dono da verdade. A verdade pertence ao Pai, a ninguém mais. Agora o Pai concede ao Filho para que, enquanto o apóstolo, ele conduza esta verdade aos homens. Como Cristo agora estava preso no tempo e no espaço,
e porque ele era o Cristo encarnado. Então agora ele coloca essa verdade na mão de 12 apóstolos que deverão levá-la adiante. Perfeito, pessoal? Aí surge a pergunta, né? Tudo bem, pastor, então no caso não há nenhum problema com Matias. Porque de acordo com o capítulo 1 de Atos, Matias, ele esteve durante todo o ministério de Cristo. Mas me parece, aí os irmãos me corrijam se eu estiver enganado, que Matias ele esteve durante o ministério de Cristo, mas ele não esteve entre os apóstolos durante os 40 dias em que Cristo apareceu para os apóstolos, falando-lhes acerca do reino de Deus. Porque ele foi eleito, inclusive, não por Cristo, mas pela igreja, nos 10 últimos dias antes do Pentecostes. Porque entre a ressurreição de Cristo e o Pentecostes passaram-se 50 dias. Os primeiros 40 dias, Cristo esteve com os apóstolos, aparecendo-lhes e falando-lhes acerca do reino. Nesse período, Matias não esteve. Então, começa daí um problema para Matias. Mas, ainda que talvez para muitos isso não tenha nenhuma importância, nesse caso Matias não poderia ser incluído entre as testemunhas da ressurreição, mas ainda que para muitos isso não tenha nenhuma importância, fica muito simples. Ora, se estabelecer a verdade de Deus na forma de doutrina é algo que só pode ser efetuado por uma autoridade apostólica, Matias, não tendo escrito nada, tudo bem, que ele seria como Bartolomeu, que sendo um autêntico apóstolo, também não escreveu nada. Como Tomé, que teoricamente não escreveu nada. Ou como o outro Judas, que eram 2 Judas, também não escreveu nada. Como o outro Tiago, que eram 2, também não escreveu nada. Tudo bem, mas, atenção. Quando Paulo escreve 14 epístolas de 27 livros, ou seja, ele escreve mais de 50% dos livros do Novo Testamento. E olha que Paulo, ele traz no âmbito da revelação um volume quantitativo de mais de 60% de toda a revelação do Novo Testamento. Ou seja, é o apóstolo Paulo que vai fazer toda a descrição da doutrina de Cristo, como nunca jamais fora feito, nem por Mateus, nem por Lucas, nem por Marcos, nem por João, nem por Pedro, nem por Judas, nem por nenhum dos apóstolos. É Paulo que vai trazer um volume enorme de revelação. Aí eu digo, se Paulo não for contado, atenção, pastor Josué, entre os 12 apóstolos, então ele não tem nenhuma autoridade para trazer coisas novas. Eles tão somente, se ele fosse um dos demais apóstolos, se ele não for contado entre os 12, ele não pode falar nada além do que os 12 disseram. Ou seja, nenhum dos demais apóstolos, porque são 3 categorias, o apóstolo só pode falar o que o pai disse. Os 12 só podem falar o que o filho disse. E os demais apóstolos só podem falar o que os 12 disseram. Então, se Paulo trouxe uma informação nova de toda a revelação neotestamentária em mais de 60%, ele não poderia fazê-lo, porque ele não teria autoridade para tal. Um exemplo, digamos que amanhã o pastor Fernando chega aqui dizendo: irmãos, Jesus apareceu para mim e me constituiu apóstolo. Pensa. Agora eu sou apóstolo. Digamos. Ou vamos num exemplo mais prático. Mais prático porque esse é apenas uma hipótese. Mas vamos usar. Pega um apóstolo desses por aí. Não tem uns apóstolos hoje em dia por aí? Chama um deles, traz ele aqui. Ou então vai lá. Fala assim: o senhor é apóstolo? É. Muito bem. Então eu não quero questionar o seu apostolado. Eu quero questionar a autoridade apostólica. Porque você, como não faz parte do grupo de 12, ou seja, aqueles que são testemunhas oculares do Cristo ressurreto, aqueles que comeram com o Cristo ressurreto, que tocaram o ressurreto, que contemplaram o ressurreto, que viram o ressurreto, que ouviram o ressurreto,
então você não tem autoridade para dizer nada absolutamente acerca dele, senão tudo o que os 12 disseram. Perfeito ou não? Então você não pode acrescentar absolutamente nada. No caso de Mateus, ele poderia falar o que ele quisesse falar, porque enquanto apóstolo, ele tinha autoridade. Eu estive com ele, isso eu ouvi dele. Eu não ouvi de Beltrano, o próprio Jesus ressurreto me disse. Aí quando foi isso? Depois da ressurreição. Eu estive com ele, eu comi com ele, comi pão, comi peixe, mel, com o Cristo ressurreto. João poderia dizer isso. Entenderam bem? Então, quando se dizem apóstolos, a primeira coisa é, o que você prega? É porque eu tive uma nova unção, uma nova visão. Mentira. Você não tem autoridade apostólica alguma. Mas é porque meu nome é Hernandes. Não interessa seu nome. Não importa o seu nome. Para alguém falar qualquer coisa nova acerca de Cristo, tem que ter estado com Ele. Do contrário, você não pode trazer nada novo. Então, tudo bem que Matias não trouxe. Como Bartolomeu também não trouxe. Entretanto, Paulo trouxe, não somente Paulo trouxe, como trouxe um volume enorme de revelações neotestamentárias, e que se ele não faz parte dos 12, ele não teria tal autoridade. Por isso é que ele vai argumentar, vamos agora para Gálatas, o capítulo 1. Pode falar. Irmã, nós não questionamos o número 12. O número para nós não importa. O que nos importa é a autoridade apostólica. O que nos importa é, se alguém chegar para mim, porque eu sou apóstolo, tudo bem, de quem? De Cristo. Não, tudo bem. Mas, qual é a sua mensagem? Ele falou isso, mas ele falou para você? Não é porque eu sonhei, não é porque eu fui... Não, porque a autoridade apostólica está em ter recebido diretamente da fonte. Por isso que Pedro falou em Atos capítulo 10, dizendo, e nos revelou, ou aprouve que nos fosse manifestado a nós, não a todo mundo, a nós que estivemos com ele, que comemos com ele na sua ressurreição. E aí João vai dizer no capítulo 1, nós que vimos, nós que tocamos, nós que contemplamos, nós que apalpamos, nós somos as testemunhas. E os outros? Agora nós vamos compartilhar com vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. É isso que nos garante que a verdade, ela vem passando límpida pelo fio condutor. Imagine se ao longo do tempo, quem quisesse se proclamar apóstolo, se proclamasse. Imagine. Não, agora eu sou apóstolo. Aí eu trago uma nova mensagem, que não foi dita pelos apóstolos, 12 iniciais, porque não ouviram, não receberam de Cristo. Mas eu digo, não, mas ele falou para mim. Aí olha, se cada um agora quisesse se proclamar um apóstolo, que dificuldade. Mas vamos para Gálatas. Diga, minha irmã. Sim, o que está errado? Ele não esteve com Cristo na sua ressurreição. Simples, irmã. Vamos escolher alguém que esteve conosco. Alguém que faz parte do nosso grupo desde o início. Eu estou falando aquele que esteve com o Cristo ressurreto. Porque Pedro diz em Atos capítulo 10 que o Senhor concedeu que o Cristo ressurreto fosse manifesto não a todo mundo, mas às suas testemunhas. Portanto, há um grupo seleto de pessoas para quem Cristo apareceu. Atos capítulo 1, versículo 4, diz que Jesus apareceu durante 40 dias aos apóstolos. Abre lá Atos capítulo 1, rapidamente. Vamos ler do 2 em diante. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Quando Cristo realizou essas coisas?
Matias estava presente? Ficou claro? Muito bem. É porque é um conjunto de informações. Até porque quando eu disse agora, eu citei vários textos. Alguns eu li, outros eu mencionei. Atos capítulo 1, eu mencionei. Eu quero apenas que fique claro para os irmãos algo. Atenção. Não há, atenção, nenhum problema com Matias. Tudo bem, vamos deixar Matias lá. Vamos deixar Matias. O problema não é deixar Matias, é que deixar Matias, você retira Paulo, porque ou Paulo entra ou Matias entra. Porque são os apóstolos do Cordeiro que são testemunhas. Teve um irmão que argumentou dizendo, não, pastor, o número 12 é um número simbólico. Pode ser 12, 13, 14, 20, 30, não tem importância, porque a Bíblia está cheia de apóstolos além dos 12. Mas o problema não é o número de apóstolos, o problema é a categoria de apóstolos em que cada uma consta um nível de autoridade. Por exemplo, alguém depois de Cristo só pode falar o que é a verdade aqueles que estiveram com ele. Outros apóstolos que vierem depois dos 12 só poderão reproduzir e explicar o que receberam dos 12. É uma questão de autoridade apostólica. É uma questão de falar assim, não, eu estou falando daquilo que eu vi, daquilo que eu contemplei, daquilo que eu ouvi, daquilo que eu apalpei. Eu não estou transmitindo aquilo que eu não ouvi. Aí agora vem o argumento feroz, né, dos matiatianos. Como é que fala? O senhor que tem um vernáculo erudito? Os matianos. Bem, qual é o argumento feroz? Então Paulo muito menos, porque se Matias não, Paulo muito menos, porque Paulo veio não somente depois de Matias, mas muito tempo depois, como ele próprio declara, um nascido fora de tempo. Lembra disso? 1 Coríntios capítulo 15? Pois então veja o argumento de Paulo. Quando ele diz no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, olha, Paulo apóstolo, capítulo 1 de Gálatas, versículo 1, Paulo apóstolo, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Ponto. Não é isso? Como é que diz aí? Paulo, apóstolo, agora ele coloca uma vírgula, que ele quer explicar algo para você. Esse apóstolo que vos fala, não é qualquer apóstolo, mas é um apóstolo, não por intermédio de homem algum, e nem da parte de homem algum. Ou seja, o apostolado de Paulo não tem origem nos homens. Olha como é que ele vai ligar o seu apostolado ao próprio Cristo ressuscitado. E é nisso que consiste a autoridade do apóstolo Paulo. Ele não vai falar o que ele ouviu falar. Ele não vai falar aquilo que ele ouviu dizer, que outros viram, que outros ouviram, ele vai falar daquilo que ele viu, que ele ouviu, que ele contemplou, aquilo que ele apalpou, ou seja, o verbo da vida ressurreto. Ele vai dizer assim, olha, no 10, capítulo 1, versículo 10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agora agradar a homens? Isso aqui é porque o apóstolo Paulo trouxe um evangelho tão distinto, mas tão distinto, inclusive tão distinto do evangelho pregado pelos primeiros apóstolos, que chegavam a desconfiar de Paulo. Paulo, pelo amor de Deus, Paulo, poxa, isso nem Pedro disse, nem Tiago disse, nem João disse, que eram os 3 queridinhos de Jesus, porque onde estava Jesus, num lugar mais reservado, estava Pedro, Tiago e João. É ou não é? No Monte da Transfiguração, enfim, vários momentos particulares, Pedro, Tiago e João. Agora, vem Paulo trazendo um tanto de palavras, inclusive, a pregação de Paulo, o evangelho de Paulo, foi tema de debate, foi tema de discussão, foi tema de concílio. Aí eu pergunto para os irmãos, em nome de Jesus, será que nós vamos ter que fazer um concílio para discutir a pregação do pastor Fernando? Qual que é o sentido disso? Os irmãos entendem? Quando a igreja de Jerusalém reuniu ali os apóstolos e os presbíteros de Jerusalém para debater que o apóstolo Paulo estava pregando um evangelho que em nada se parecia com a lei.
E não somente não se parecia, mas era um evangelho antagônico à Torá, antagônico à lei completamente. Porque eles diziam para os gentios, por onde ele pregava, que os gentios não tinham o dever de viver sob o regime da lei. Porque da lei o Senhor já havia nos libertado completamente. E que nós não tínhamos nenhum tipo de herança judaica de lei. Que a igreja não era o rabo do judaísmo. Não era a continuidade do judaísmo. A igreja é o corpo de Cristo, gerado pela sua morte e ressurreição. Algo totalmente separado. Igreja não é continuidade de judaísmo. Igreja é algo que Jesus gerou pela vontade do Pai, mediante o seu próprio sacrifício, na base da graça. Isto é, do favor imerecido. Para agora ver alguém querer associar o evangelho a cumprimento de regras. Aos 613 mandamentos, né? Começando pelos 10 escritos pelo dedo do próprio Deus, e depois por tantos outros que foram sendo adicionados pelos anciãos, por suas tradições, pelos seus costumes, de modo que virou, na verdade, um grande estorvo na obra de Deus. Os irmãos estão entendendo, queridos? Igreja, só que aí, quando o apóstolo Paulo pregou algo totalmente livre e separado do judaísmo, isso abalou as estruturas mesmo dos apóstolos, que por alguma razão não tinha os seus pés firmes quando a questão envolvia o povo. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes você, eu ou outra pessoa, os apóstolos, enquanto homem, mantém uma postura rigorosa, mas quando o povo faz pressão, aí você relaxa. Os apóstolos tinham a doutrina de Cristo, lá em Jerusalém, sim, tinha. O problema é que quando o povo, os cristãos, os fiéis da circuncisão, fazia pressão, até Tiago cedia para eles. Quando Paulo chegou em Jerusalém, em certa ocasião, Tiago ficou doido, não sabia o que fazer. Porque porque Paulo é o apóstolo Paulo, nosso irmão. E Tiago sabia da verdade que Paulo pregava, ele já sabia disso. Agora, e os irmãos da circuncisão? Como fazer? Então Tiago ficou num problema, porque não podia desagradar nenhum nem outro. Tinha que dar um jeito de... Não une, água e óleo não une, mas tinha que dar um jeito de conciliar, manter a paz. Calma, vocês estão certos, você também está certo, calma, está todo mundo certo. Já leram o livro de Atos? Leiam, capítulo 21 do livro de Atos. Os irmãos vão ver essa crise. Tanto é que Tiago falou assim para Paulo: Paulo, vem cá, é o seguinte, está todo mundo sabendo que você está chegando em Jerusalém. E eles vão te pegar, porque eles estão sabendo, está escrito na Bíblia, estão sabendo que você anda pregando que os gentios que se convertem não precisam guardar a lei de Moisés. Tiago, o irmão do Senhor, Então, Paulo, o seguinte, vamos combinar uma coisa, só entre nós aqui, fala baixo. Só que Lucas estava ouvindo e registrando, o livro de Atos foi escrito por Lucas, ele registrou todo. Só entre nós aqui, rapa a tua cabeça e finge que você é um judeuzão velho, fazedor de voto. Aí tem uns homens que estão fazendo voto ali, aí fica ali com eles ali com a cabeça rapada, fingindo que você é um dos nossos, e passa por isso aí, tá bom, vai, para poder ajudar, porque senão vai criar um tumulto aqui dentro. Aí como Paulo, ele respeitava os limites da sua autoridade apostólica e o de outros, Paulo sempre soube entrar e sair, sem nunca agredir o território de outro. Paulo submeteu-se em nome dessa compreensão, e por outro lado, ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 9, que ele assim o fazia para ganhar uns poucos, porque se ele impusesse essa verdade nua e crua, sem se passar por judeu, logo ele perderia todo mundo, ninguém o ouviria. Então, ele deu essa climatizada para poder ver se ele conseguia ganhar alguns dali de dentro.
Por todos os efeitos, os irmãos percebem a dificuldade que tinha. Então, quando Paulo começou a pregar, talvez um grande argumento dos judaizantes que pregavam contra Paulo, porque Paulo fundava uma igreja, quando ele saía por uma cidade, vinha atrás dos judaizantes para corromper aquela igreja. Aí Paulo tinha que voltar para corrigir ou escrever uma carta. Talvez qual seria o grande argumento desses judaizantes? Assim, vem cá, você acha que Paulo, que veio bem depois dos primeiros apóstolos, como é que ele pode falar dessas coisas? Como é que ele pode trazer tanta coisa nova que nem os apóstolos que estiveram com Cristo lá no início falaram? Aí Paulo diz, olha, porventura eu procuro agradar agora os homens ou a Deus? Ou seja, eu tenho um compromisso com Deus. Eu não vou pregar o que os outros pregam por mera conveniência. Porque eu não estou procurando o favor dos homens. Eu nem quero o favor dos homens. Se os homens não quiserem me dar o seu favor, eu não me importo, porque eu só me importo com o favor de Deus. Se Deus me der o seu favor, está tudo bem. Aí ele diz no versículo 10 ainda, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Seria o quê? Servo de homens. Versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. E aqui ele estabelece a base da sua autoridade apostólica. Ah, não é segundo o homem? É, porque se ele tivesse recebido esse evangelho de Pedro, seria segundo quem? Pedro. Se ele tivesse recebido esse evangelho de Gamaliel, seria segundo Gamaliel. Mas ele explica, versículo 12, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, absolutamente, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a base da autoridade apostólica é a revelação que ele recebeu da pessoa de Jesus Cristo. Esta é a base. É nisso que ele se apoia, para escrever tudo o que ele escreveu, para fazer tudo o que ele fez, inclusive para revolucionar o mundo ocidental, porque do contrário, o evangelho, se dependesse dos homens, teria morrido em Jerusalém. Mas Paulo levou o evangelho para o mundo ocidental. Colossenses capítulo 1, versículo 23, diz que Paulo levou o evangelho até os confins do mundo. Do mundo de então, evidentemente. De todo modo, ele está deixando muito claro qual é a origem do seu apostolado e qual é a autoridade do seu evangelho. Versículo 13 diz, porque ouvistes qual foi o meu procedimento outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Ou seja, Paulo, ele seguiu toda uma tradição na sua vida toda, desde pequenininho, ali aos pés de Gamaliel, ali no templo, ali com seus pais, hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Benjamim, de Israel, da tribo de Benjamim, era um perfeito israelita. Porém, quando ele recebeu o evangelho, ele diz, eu não recebi nem de homem algum, muito menos é o reflexo de uma tradição judaizante. Ele recebeu mediante revelação de Jesus Cristo. Como é que se entende o versículo 13 e o 14, se não à luz do versículo 12? Ou seja, ele está dizendo, eu sou um homem de muitas tradições, só que o evangelho que eu prego não provém de tradição, não provém de homem, não provém de tradição. É algo que eu recebi de Cristo Jesus, ressuscitado. Ele continua dizendo no versículo 15. Quando, porém, atenção para esse detalhe, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim? Então lê-se assim, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, aprouve revelar o seu filho em mim? Quando aprouve a Deus revelar o seu filho em Paulo? Entenderam o texto? Quando? Quando foi esse? Esse quando, ele
sinaliza em que momento do tempo? Não, ele foi escolhido desde o ventre. Escolhido para revelar Cristo nele. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Então, quando aprouve revelar o seu filho a mim, quando foi isso? Quando apareceu a ele no caminho de Damasco. Esse quando quer dizer, ele poderia substituir tudo isso por assim, ó. Quando Cristo apareceu para mim no caminho de Damasco, porque ele está dizendo desse momento que ele então foi chamado efetivamente para isso. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, quando aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne nem sangue. Porque se fosse outro, o que faria? Bem, tudo bem, Jesus apareceu para mim, para eu pregar. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é? Ir lá em Jerusalém, para os primeiros, que eu tenho que ter o aval deles. Eu tenho que, inclusive, aprender algumas coisas com eles. Eles têm que me falar algumas coisas, porque eu não estive com Cristo. Então, ele tem que assim, me ajudar, me dar uma lição, um estudo bíblico, ficar lá com eles 1 ano, 2 anos, para depois eu pregar a Cristo. Mas não, quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse sem detença. Paulo, em nenhum momento ele titubeou, em nenhum momento ele ficou confuso. Ele não consultou carne e sangue. Em outras palavras, eu estou pregando aqui o Evangelho. Interessante que vocês falam que eu não estive com Cristo. E como é que eu sei de tudo isso? De onde veio toda essa mensagem, todo este Evangelho? Aí ele vai dizer aqui, ó, versículo 17. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ou seja, ele foi para a Arábia, para o deserto da Arábia, ele se exilou, se separou de tudo, deve ter feito uma cabana, que ele era fazedor de tendas, e ficou ali dentro daquela cabana, relendo os pergaminhos. Ele foi reler o livro de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronômio, foi reler a Torá, foi reler os profetas, porque agora ele deveria ter uma leitura totalmente voltada para o ressurreto, porque a grande mensagem do Evangelho é o Cristo ressurreto. A mensagem do Evangelho é a ressurreição de Cristo. Porque, mas e a morte não é importante? Não, a morte é importante, mas a morte sem a ressurreição seria apenas uma morte como qualquer morte. Porque todos morrem, mas só ele ressuscitou. Então é a ressurreição que faz dele, ou melhor, é a ressurreição que prova e comprova, como está em Romanos capítulo 1, versículo 4, é a ressurreição, versículo 3, que o proclama o Filho de Deus. Quando diz lá em Romanos capítulo 1, que foi mediante a ressurreição que ele foi proclamado Filho de Deus. Não que ele não fosse Filho de Deus, e que ele tivesse sido feito na ressurreição. Não, é que a ressurreição dentre os mortos é que verifica diante dos homens e prova que ele é o Filho de Deus. Então veja ele dizendo que quando então aprouve a Deus revelar o seu Filho por intermédio dele, para que ele o pregasse entre os gentios, ele não consultou carne e sangue, e muito menos ele subiu a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes dele. Não. Mas aqui ele está falando de apostolado. Eu, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homens. Olha o capítulo 1, nessa conexão, ele não muda o assunto. Versículo 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, pausa. Se não é da parte de homens, ele diz, o evangelho que eu prego não é da parte de homens, é o versículo 10. Eu não procuro agradar a homem. O evangelho não é de homem, eu sou apóstolo de Cristo. Por quê? Ora, porque antes de eu nascer, já havia sido separado para pregar este evangelho, que agora eu vos anuncio. Não é produto de tradição, não é produto de ouvir falar, mas diretamente de Cristo. Então Paulo esteve ali na da Arábia,
relendo os seus textos. Interessante. Talvez ele estivesse ali em oração, em algum momento naquele deserto, relendo os textos, meditando, lembrando do que ele viu lá em Damasco, no caminho de Damasco, o Cristo ressurreto, e se lembrando das palavras de Atos, que ele próprio registra, ele relata em Atos capítulo 28, quando ele diz, capítulo 26, versículo 18, quando ele diz assim, que Jesus tinha dito para ele, olha, para isto te apareci. Então, a aparição de Cristo. Ou seja, Paulo foi testemunha ocular do Cristo ressurreto. Porque ele viu o Cristo ressurreto. Ele ouviu o Cristo ressurreto. Quem foi que apareceu para Paulo lá no caminho de Damasco? Foi o Cristo ressurreto. O que o coloca em paridade com os outros apóstolos que o viram ressurreto. Só que Cristo continua dizendo, para isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, o Cristo ressurreto, como das coisas para as quais te aparecerei ainda. Então ele estava pensando, Jesus apareceu para mim, e ele ainda vai aparecer muitas outras vezes. Então Jesus haveria de discipular o apóstolo Paulo pessoalmente. Diferentemente dos demais apóstolos, sem nenhum demérito. E nós temos que parar com esse sentimento de escravo, de achar que tudo é humilhação. A gente não pode falar nada com ninguém, está me humilhando. Mas isso aí já vem lá de trás da nossa colonização. O Brasil foi colonizado. Agora ninguém pode ouvir uma palavra que está me humilhando. Vou levantar um processo contra você. Não é? Aí acha que eu falar disso, está exaltando Paulo, está humilhando os apóstolos. Para de bobagem. O mérito é divino. Está aqui, aprove a Deus. Se Deus quis me separar antes de eu nascer, ora, eu só tenho que louvá-lo e agradecê-lo, e você tem que ficar feliz. Agora vai ficar com essa birra e essa briguinha, né? Aí nós somos apóstolos desde o início, agora vem um dizendo que aprove a Deus. Então parem de bobagem. Leia a Escritura e diga, louvado seja Deus pela vida do apóstolo Paulo. Até porque Jesus diz o seguinte, você agora saberá o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então não tem nenhuma glória sem sofrimento. Diga, meu querido. E de fato, Paulo nunca foi bem recebido em Jerusalém. A primeira vez que ele esteve em Jerusalém, os apóstolos sequer queriam recebê-lo. Não fosse Barnabé, o filho da consolação, que fosse lá, conversasse com Saulo e o levasse, ali abruptamente na presença dos apóstolos, que assustaram, o que está acontecendo? Calma, o Barnabé sempre foi o paizão de Saulo, sempre compreendeu o ministério de Paulo e o introduziu. Aí quando Paulo começou a pregar, os apóstolos compraram uma passagem para Saulo e falaram, vai-te embora daqui, porque nós temos paz com Jerusalém. E você está tirando a nossa paz. Compraram uma passagem, mas não a entregaram na mão dele, não. Abraçaram gentilmente o apóstolo, levaram até o porto, colocaram-no dentro do navio e aí entregou a passagem. Agora pode ir. Ficaram de longe, tendo a certeza de que ele não ia saltar do navio. Está lá em Atos capítulo 9. Ele foi constituído apóstolo dos gentios. Entretanto, o seu testemunho era para o povo e os gentios, ou seja, Israel e as demais nações. Mas vamos entender bem a questão? Bem, por todos os efeitos, não temos que ficar falando, mas então os demais apóstolos está com demérito, está exaltando Paulo. Para de bobagem. Apenas receba a palavra e seja humilde, e diga, Senhor, obrigado pela vida deste homem que recebeu tantas revelações de ti. Então talvez estivesse ali Saulo, dentro daquela cabaninha, pensando, o Senhor ainda aparecerá muitas vezes para mim, tantas coisas que Ele vai me mostrar ainda, e para isso Ele não vai mandar recado, Ele não vai mandar eu ir para Jerusalém fazer um curso de teologia, não, Ele vai mostrar para mim. Ele disse que aparecerá para mim, para fazer-me ver. De repente, quem sabe, ele não teve uma visão, entrando Jesus na cabaninha. Saulo, bora ali comigo? Aonde, Jesus? Que coisa maravilhosa. Não, é que eu tenho que te mostrar algumas coisas e você precisa ver. Mas aonde exatamente? Em Jerusalém? Vamos fazer um grande concílio lá com os apóstolos? Não, eu quero te levar ao terceiro céu.
Ah, o senhor está de brincadeira, né? Nem Pedro foi ao terceiro céu, Jesus. Nem Tiago, nem João. Mas não é simplesmente um arrebatamento. Eu quero conversar com você num ambiente mais propício, mais tranquilo. Aí levou ele ao terceiro céu. Aí bateu um papo, mostrou muitas coisas, falou-lhes tantas coisas. Saulo foi se enchendo como um odre, né? E também como um vaso lato, amplo, largo. Porque para isso, quando Deus, desde o nascimento, ele escolhera Saulo, Deus o colocou num caminho cultural de crescimento para que ele tivesse toda a capacidade de receber o que viria a receber no seu futuro. Por isso que Paulo era um grande cosmopolita. Ele era romano e era hebreu. Olha, ele tinha toda a cultura hebraica abstraída ali de Gamaliel, como ele nasceu no Império Romano de nascimento, na cidade de Tarso, e ali ele conheceu a filosofia romana, a filosofia grega, literatura. Ele era um homem amplamente douto e culto em todos os assuntos. E agora, ele vai recebendo, e Jesus fala: só tem um detalhe, muito do que eu disse para você aqui, não lhe será lícito você contar para os homens lá na terra. Sério, Jesus? Sério. Eu vou te falar exatamente o que você pode falar, porque muito você vai guardar só para você. Já leram isso na Bíblia? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Aí quando Jesus falou: agora vamos embora daqui, vamos sair daqui, que Paulo pensou que ele viria para a terra, Jesus disse: não, vamos lá no Hades, que eu tenho umas coisas para te mostrar, e muitas coisas para te contar no Hades. E lá vai Paulo e Jesus ao paraíso, onde, mais uma vez, ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito referir. O que Paulo viu, o que Paulo ouviu, o que Paulo recebeu, era tão grande, mas tão grande, que quando Jesus o devolveu na porta da sua cabana, no deserto da Arábia, olhou para ele e disse: você não vai aguentar. Porque você hoje se tornou o maior homem da história. Você certamente, fatalmente, vai se orgulhar. E quando você se orgulhar, vai ser o seu fim. Porque tudo se acaba quando o orgulho chega. Porque a base do ministério próspero de qualquer um é a humildade. Você saber que você recebeu, você não é dono, não é seu, você não tem mérito pessoal, foi Deus quem te deu. A revelação foi dada a Paulo e entregue a Paulo, mas ele não é o dono dessa revelação. E então, Jesus falou assim: então faz o seguinte, eu vou colocar em você um espinho na sua carne, para que jamais você se orgulhe de tais revelações. Um espinho na carne. E aí, depois desse texto lá de 2 Coríntios capítulo 12, nunca mais deixaram de perguntar: pastor, qual é o espinho na carne de Paulo? Aí tem uns que dizem: não, o espinho na carne de Paulo é porque ele era gay. Já ouviram? Aí eles falam: não, é porque Paulo era um homem baixo, corcunda, meio cego e feio. Outros dizem: não, Paulo tinha uma espécie de cegueira, de um problema na visão. Aquilo pinicava o olho dele. E aí cada um diz uma coisa. E é uma especulação que eu não sei qual é o motivo da especulação. Porque Paulo, quando escreveu 2 Coríntios capítulo 12, ele falou assim: olha, por 3 vezes eu pedi a Deus que me retirasse o espinho na carne. A saber. Quando ele fala a saber, ele vai dizer o que é o espinho na carne. Você não tem que perguntar para ninguém. A saber, um anjo da parte de Satanás para lhe esbofetear o rosto. Ou seja, Paulo, ele vai dizer que ele, dentre todos os apóstolos, é o menor. Lembram disso? Ele vai dizer que ele é o menor de todos os apóstolos, como em outro lugar, ele vai dizer que ele é o maior de todos os pecadores. Mas esse era na verdade, o coração dele, que era extremamente humilde. Agora,
Não é verdade que ele fosse o menor dos apóstolos. Agora, esse espinho na carne o fazia ser o menor, não somente dos apóstolos, mas o menor de todos os homens, a ponto de ele falar que ele, enquanto apóstolo, juntamente com os outros apóstolos, era a escória do mundo. Ele não via vantagem nenhum em ser o que ele era. E por incrível que pareça, ele deixou de ser chamado Saulo para se chamar Paulo, que quer dizer pequeno. Paulo quer dizer pequeno. E agora, esse espinho na carne seria o quê? Ora, é um mensageiro de Satanás. É um enviado de Satanás. O espinho na carne era um demônio. Provavelmente um demônio, talvez um anjo, porque mensageiro quer dizer anjo. Talvez um anjo caído. Pastor, um anjo caído? Para que um anjo caído? Olha, para onde Paulo for, esse anjo vai atrás, ou melhor, vai na frente. Mas para que isso? Qual o sentido desse anjo caído ir à frente de Paulo? Para lhe esbofetear o rosto. Ou seja, ia na frente e fazia com que todo aquele povo se revoltasse contra o apóstolo. Então Paulo chegava na cidade, ele pregava, ao invés do povo aplaudi-lo, em razão da sua palavra, das suas revelações. Porque imagine se ele chegasse com as revelações dele, ainda que não com todas que ele recebeu, mas com as que ele recebeu mesmo, que podia falar, ele não seria aplaudido ou não? Ai, que maravilha! Aí ele podia ficar orgulhoso, muitos seguidores, aí daqui a pouco ia começar a fazer igual Davi, né? Começar a contabilizar. Bem, Jesus teve tantos discípulos, se você pensar no mundo da época e tal, os apóstolos lá começaram em Jerusalém, mas logo também acabou, porque Deus foi lá e destruiu Jerusalém, mas eu não, olha quantos discípulos eu não tenho. Aí ele ia se engrandecendo, se orgulhando, que seria o fim do seu ministério. Então Deus não permitia. Paulo entrava numa cidade e o povo apedrejava. Aí ele saía apedrejado, todo ensanguentado, com os calomos na cabeça, ficava na casa de um fulano de tal escondido, porque o povo queria matá-lo. Quando dava melhoradinha, que ele pegava um navio para ir para outra cidade, o navio naufragava. Aí ele ficava 3 dias e 3 noites na voragem do mar. Aí quando ele pensava que ele saía de lá, aí onde ele estava não tinha comida. Ele passou fome. Paulo passou fome muitas e muitas vezes. Não era jejum. Jejum não é quando você passa fome. Eu já ouvi dizer de pessoas que às vezes não tem alimento, porque não tem. Hoje eu vou jejuar. Para de besteira. Como você vai jejuar? Você não tem comida? Se tivesse, ele comeria. Então, Paulo diz que ele sofreu muito em jejuns, açoites, nudez e fome. Então, no caso, Paulo muitas vezes não tinha o que comer. Outra vez ele chegava na cidade, não apedrejavam a ele, mas era fustigado com varas. Levava 40 açoites menos um. Aí um dia ele teve um sucesso, péssimo sucesso. Ele conseguiu fundar uma igreja numa das maiores cidades gregas. A igreja de Corinto. Pensa numa igreja expressiva. Uma das maiores igrejas de então. Aí quando ele pensava, pai, agora tem uma igrejona boa, que ele voltou lá. Os irmãos não mandaram a oferta para eu fazer a viagem missionária. Os irmãos, que oferta? Você está doido? Não, mas aí logo ele percebeu a hostilidade dos irmãos. Os irmãos não recebiam como apóstolo. Aí Paulo falou assim, pessoal, mas tudo bem, se ninguém quer me receber como apóstolo, tudo bem, mas vocês não têm esse direito, porque eu gerei vocês, seus. Mas infelizmente nós temos outros apóstolos melhores que você. Ou seja, onde Paulo ia, ele não conseguia o aplauso dos homens. Quando ele estava para morrer, ele suplicou, dizendo, olha, lembra do Marcos lá, que eu não queria que ele fosse comigo? Manda ele vir para cá. Fala para ele ficar comigo aqui, que eu estou sozinho. Os meus cooperadores me abandonaram. Os cooperadores me abandonaram. Timóteo, traz lá contigo lá, Marcos. Eu estou aqui sozinho. Todos me abandonaram quando eu fui julgado. Eu estou aqui agora, precisando de uma companhia. Paulo morreu só. Mas como é que um homem tão grande morre só? O espinho na carne. Ou seja, você ganhou muito, mas ninguém reconhece, você também não tem nada. Porque você tem muito, mas sem o reconhecimento das pessoas, você vai ficar só para você. Mas isso será o pecúlio do evangelho que chegará à
posteridade depois da sua morte. Depois que Paulo morreu, esse evangelho ganhou o mundo. E hoje estamos aqui falando de Paulo, mas ele não está aqui para ouvir, portanto não tem nem como se orgulhar disso. Né? Porque ele está morto. Talvez se estivesse aqui ficaria todo cheio, né? Tal, valeu a pena, tal. Mas é o espinho na carne, um mensageiro de Satanás enviado para lhe bater na face. Paulo apanhava no sentido de que tudo o que ele fazia em prol do evangelho gerava fruto. Mas era aquele fruto pouquinho, aquilo só para preservar, só para encorajá-lo. E aí quando você lê os registros da sua biografia, espalhados nas epístolas, mas sobretudo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que ele praticamente fala muito de si. Ele vai falando do seu coração, das suas viagens. Ele fala assim, olha, nós já chegamos à beira da morte, à beira do desespero. Ele fala, como ele diz lá, né? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Então, o ministério é um tesouro. Só que ele era um vaso de barro. Ou seja, ele em si, enquanto Paulo, era apenas um vaso. Mas tinha uma riqueza dentro dele. Né? Só que ele diz muito claro que tudo aquilo é para que ele não se ensoberbecesse. Então, em tudo isso, eu quero que os irmãos entendam. Esqueçam a discussão Paulo e Matias. Perfeito? Não vamos discutir coisas que não levam a lugar algum. Vamos ficar com a essência do que temos discutido. Qual que é a essência? A despeito de ser um ou outro que ficaria no 12º lugar, o importante é a autoridade apostólica de Paulo que o levou a escrever mais da metade dos livros do Novo Testamento. O que jamais ele poderia fazê-lo se não fosse dos 12. Porque embora Bartolomeu nada tenha escrito, o não escrever não prejudica o escrito. Agora o escrito, uma vez retirado, vai fazer falta para o pouco que foi escrito, porque o que Paulo escreveu foi para completar a revelação neotestamentária de Deus no seu evangelho. Amém, queridos? O evangelho de Paulo era tão distinto de tudo que já havia sido dito, que ele vai dizer em Romanos capítulo 2, referindo-se ao evangelho, dizendo assim, o meu evangelho. Porque o evangelho de Paulo, ele chega a ser tão peculiar, no sentido de que o evangelho de Paulo diz tudo o que o de Pedro diz tudo o que o de João diz, só que diz mais ainda. Ou seja, as epístolas de Paulo, elas de fato constituem um sumo e uma parte muito importante da revelação neotestamentária. Tá bom, queridos? Amém.